Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pode Júlio, e você sabe que aqui você pode. E hoje eu tô com duas feras. Olha só, a sua empresa tem sustentabilidade? Já vou começar assim, ó, dando porrada. A sua empresa tem sustentabilidade, tem qualidade, tem eficiência. Hoje nós vamos falar sobre isso com os dois personagens super importantes hoje no Brasil, a nível nacional e internacional, que entende tudo para fazer com que a sua empresa entre nas regulamentações e que faça com que ela cresça e não desapareça, como muitas marcas que pode acontecer. Logo depois da vinheta, você vai entender um pouquinho dessa história. Fala galera, olha só, hoje o nosso personagem super mega importante, a sigla é horrível de falar, porque é o seguinte, já vou te falar, eu falei para eles, é o seguinte, a primeira é QSMSRS, quer dizer, para quem sabe, já sabe o detalhe. Professor Rocha e também o nosso amigo Éder Santos, que são especialistas nesse negócio de segurança, meio ambiente, sustentabilidade, e aí vai. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Júlio. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aí também a partir de hoje, né? Estamos aqui à disposição para conversar um pouco, responder as perguntas aí, esclarecer o máximo possível a dúvida do que é QSMS, RS e sustentabilidade. Aí, quem sabe falar ao vivo, né? Eu agradeço o convite, Júlio, para estar aqui contigo, né? A gente utiliza esse estúdio como cliente agora pela primeira vez sendo entrevistado, e eu não estou acostumado de ser entrevistado, normalmente eu que faço as perguntas, né? Eu vou ver se eu me saio bem hoje. Ah, não, com certeza. São duas feras, gente, que já faz isso com os pés nas costas. Então, na verdade, eu que sou o bebezinho aqui de tudo. Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, eu quero entender que quando eu conheci vocês já, os dois personagens, né? Me conta um pouquinho da história, como que chegou a vocês a se encontrarem. Vamos falar um pouquinho disso e depois a gente vai falar um pouquinho, né, da sustentabilidade, das coisas, para a gente entender quem são vocês hoje como amigos, como parceiros e também como aí influencers. Esses caras são... não vou falar a palavra. Então vamos lá. Então, eu fui apresentado ao professor Roberto lá em 2000... Foi no começo da pandemia, né, professor? 2020, né? 2020, em julho. Eu tenho um canal de saúde e segurança do trabalho, que hoje é o maior canal do Brasil em saúde e segurança do trabalho. Eu comecei nessa área, lancei meu curso lá em 2017, para vender o meu conhecimento para os profissionais de SST. E o canal, desde 2017, ele foi se desenvolvendo, fui chamando outros profissionais para produzir conteúdo junto com a gente, especialmente para qualificar profissionais de saúde e segurança. Quando a gente diz profissional de saúde e segurança, é especialmente técnico e engenheiro de segurança do trabalho. E daí começou a pandemia, eu comecei a chamar professores para lançar cursos na minha plataforma, na plataforma SST Online. Lancei o Edivaldo, lancei o Léo Loso, que hoje são meus parceiros até hoje. E daí, em julho de 2020, o Edivaldo, que é meu sócio hoje, ele acompanhava o Roberto, especialmente no LinkedIn, gostava muito do conteúdo do Roberto. Roberto, esse cara é fera, esse cara é uma referência na nossa área. Vamos chamar, ele está com uma campanha do agasalho em Curitiba, vamos chamar ele para ajudar a campanha, fazer uma live e trazer recursos para a campanha. E daí a gente convidou ele para participar de uma live com o intuito de vender planilhas para arrecadar dinheiro para essa campanha em prol dos catadores de reciclagem e moradores de rua. Moradores de rua, principalmente. E foi um sucesso a live, esse jeito marrento, carioca dele, fez sucesso, e a experiência que ele tem naquela época não era 40 anos, agora já são 40 anos de experiência na área. E o pessoal do meu canal acabou se apaixonando pelo conteúdo do Roberto, e o Roberto... Cara, pandemia, como é que eu vou passar meu conhecimento para outros profissionais? Como é que eu vou ministrar meus cursos? Que normalmente ele fazia isso de forma presencial, dentro das empresas. E depois dessa live, vamos lançar, eu tenho várias ideias de curso, vamos lançar curso, vamos fazer esse lançamento, vender um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses 35 anos. Vamos lançar esses cursos. Daí começou essa parceria, né? Primeiro
a gente criou um canal junto, né? Porque o conteúdo dele não cabia na SST Online, porque não era só para profissional de saúde e segurança, também é para profissional de meio ambiente, responsabilidade social, gestores, essa parte estratégica ele fala bastante. E a gente criou o canal em setembro de 2017, vão fazer 5 anos agora, o gestor de QSMS, que é difícil de falar, QSMS-RS, para quem não conhece, é até um desafio, né? Desafio do marketing para comunicar isso também. Mas foi assim, 2020, com a pandemia, foi onde a gente se encontrou e foi um casamento até hoje. Legal. E professor, né? Porque a gente chama sempre nos bastidores, né? A gente, e professor, e teacher. Me conta uma coisa, e aí a sua experiência na área, me fala um pouquinho né, de como que veio, como que surgiu a sua profissão, porque assim, ó, eu acompanho algumas coisas nos bastidores, né? Eu vejo um know-how muito grande assim na sua persona, além dos, porque eu sempre falo assim, cara, conhecimento não é só adquirir o conhecimento. Conhecimento é quando você consegue resolver coisas que vão além do teu conhecimento. Fala pra gente aí. Eu saí do Brasil muito cedo, com 16 anos para 17, né? Fui morar em Washington. E lá eu comecei a estudar e me formei em engenharia química. Mas tinha um professor chamado Dr. O, nem sei se está vivo, provavelmente não está vivo, tá certo? E ele falou, Roberto, o futuro é questão ambiental. E aquilo me ficou na cabeça. Então, logo, eu como entrei na faculdade muito cedo, eu me graduei muito cedo. Com 20 anos eu tinha um diploma de engenheiro químico. Mas com 20 para 21 anos também, eu comecei a fazer o meu mestrado em impactos socioambientais. E uma empresa chamada Mars Company, que fabrica desde chocolates M&M's a satélites militares, plataforma de petróleo, me pensou e falou, você vai fazer parte agora no grupo de gestão de riscos. E por que motivo? Ela tinha uma parte societária da Union Carbide, que faliu, quebrou, bem como você falou, né? A mão invisível do mercado, como fala Adam Smith, tira a empresa, graças a um acidente, infelizmente, a um acidente ambiental muito forte. Então, todas as desgraças possíveis e imagináveis da empresa, onde eu fiquei 17 anos, espalhadas pelo mundo, eu participava. E, ao mesmo tempo, eu ganhei fama daquele carioca porra louca, que é, Roberto, vamos para a Libéria pós-guerra. Bora. Vamos chegar, os tuaregs estão dando problema na obra lá na Líbia, no deserto do Saara. Foi o flamenguista aqui para lá resolver o problema, 50 anos de praia. Naquela época não tinha 50 anos de praia, mas hoje posso dizer que eu tenho. E eu fui cada 1 ano e meio, cada 2 anos num país diferente. Me mandavam, ou para implantar um novo projeto, ou para tentar consertar o inconsertável de alguns projetos. E fui desenvolvendo. Passaram-se vários anos, décadas. Aí, só ter uma ideia, Júlio, outro dia eu fiz um cálculo com a minha filha de quantos anos eu morei dentro de um container. Sabe container, né? Sei. 7 anos da minha vida eu morei dentro de um container. Ou no meio da África, ou no meio do deserto da Mongólia, no deserto da Sibéria, em plataforma de petróleo, sempre trabalhando. Tá? E por um motivo de um câncer na família, pedi demissão. Eu estava como vice-presidente de ISG, dos maiores fundos de investimentos do mundo, e voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, na questão de networking, conhecimento. Não sabia, não estudei no Brasil, nunca trabalhei no Brasil, vim esporadicamente, então comecei do zero, mas quis acompanhar o tratamento do câncer dessa pessoa, você está entendendo, que foi muito importante na minha vida, e ela veio a falecer, bem, tá. Nesse inteirinho, estourou a pandemia. E deixa eu dar um parênteses aqui agora. Sim. Tudo que eu tenho hoje no Brasil, tudo, sem exceção, eu devo a esse cara aqui. Aí, ó. Porque eu não queria fazer live, eu não queria participar, eu queria um programa de dar tratamento decente aos moradores de rua, porque depois de 25 anos de África, eu conheci a miséria de perto. É uma das coisas que me incomoda dizer que no Brasil tem miséria. No Brasil não tem miséria, não existe miséria no Brasil. Miséria é morrer de fome, caído na rua e morrer de fome. Miséria é beber xixi
Miséria é pegar o cocô, desidratar e passar para a primeira planta que tiver e comer. Isso é miséria. No Brasil não tem miséria. Então eu lancei fizemos alguns anos juntos. Todo ano a campanha do agasalho para os moradores de rua de Curitiba e final do ano também uma campanha do Natal. E ele me chamou. E eu encerrou isso aí, falei, não, Roberto, por que você não faz uma live? Não vou. Passei 40 anos usando crachá. Cara, eu não vou me expor. Ainda mais num país que eu saí com 16 anos de idade. Sabe? Eu não vi o Flamengo campeão da Libertadores, entendeu? Agora eu já vi 2 vezes. Aí, agora já vi 2 vezes. Tá né? feliz. Mas ele me convenceu. E eu comecei a tomar gosto. Ele falou, Roberto, vamos lançar um curso. Eu não vou lançar o curso. Não vou. E ele, não, Roberto. Então, por isso esse parênteses que eu te pedi, que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei no Brasil, desde que eu botei o pé aqui, até o dia de hoje, sentado aqui do lado dele, eu devo a ele. Isso é indiscutível na minha família, não tem... Graças a ele. Ele foi um canal de quê? Eu apareci para um mercado que eu não existia. Os meus clientes, alunos, hoje, foi tudo com ele, me enchendo a paciência, tentando me convencer. Então toda essa experiência acumulada nesses mais de 40 anos de idade, e eu falo com a boca cheia porque eu com 17, 18 anos de idade, estava limpando mesa em shopping, eu fui lixeiro, eu tocava na zona para ajudar a minha faculdade, você está entendendo? Zona mesmo, puteiro mesmo, sabe? Eu tocava. Então tudo isso veio me acumulando. Então eu passei a não ter medo das coisas. Então quando me mandavam para a Libéria, para o Malawi, para o deserto do Saara, para o deserto da Sibéria, meu amigão, vamos embora. E essa empresa eu devo muito por quê? Ela pagou meu mestrado, pagou meu doutorado, pagou meu MBA em Harvard. E vocês, meus ouvintes de hoje, eu vim de gravata borboleta para homenagear o Júlio, que eu fui aqui logo quando ele começou esse estúdio, eu e Éder, tá certo? E essa gravata aqui, gente, me desculpa, tá? Mas só é dada para quem faz, tá? MBA, PhD em Harvard Business School. Presencialmente, nada de EAD e via online, não. No que se vende aí no LinkedIn, não. Então ele só dá para quem... Então eu vim aqui prestigiar o Júlio. Pela primeira vez eu estou usando esta gravata aqui em sua homenagem. Muito e a homenagem ao Éder também. Então toda essa experiência, ele foi extraindo de mim. Não é ideia minha. O nome dos cursos, as emendas... Ele fala, Roberto, por que você não faz um curso disso? Mas ideia dele. E você vê como são as coisas interessantes, né? Porque assim, ó, eu sempre falo assim, cara, não adianta você ter um tesouro escondido. Tesouro escondido não vale nada, né? E aí você é um tesouro, vamos lá, você é uma pedra, ok? Que tem super valor, mas não tá no mercado. O mercado não se vê, ok? Eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa fala assim, vem, né? Personagens médicos super... power, que abre a face inteira da pessoa para fazer um acesso para o cara de coluna, operar a coluna do cara, ele abre inteira aqui, ó, para fazer um acesso na coluna. Abre inteira assim, a face. Parece aqueles filmes dos monstros, né, que abre assim, corta em 4 pedaços, e depois reconstrói de novo a face e a pessoa fica normal, como se nada tivesse acontecido. Eu digo, cara, isso aí, um cara desse daí já passou o super nível, né, do negócio. E aí entra um outro personagem na história, e aí eu falo sempre assim, cara, acho que Deus coloca as pessoas certas, né, no momento certo, né? Cada vez eu acredito mais, e vocês dois são testemunhas desta frase. Exatamente. Então, aí a coisa começa a acontecer de uma certa forma, que é o quê? Conhecimento, vamos lá, conhecimento numa área e conhecimento numa outra área. E aí a coisa começa a se casar. E quando isso acontece, aí eu percebo o seguinte, que daí nós temos duas lacunas que estão ali preenchidas, né? Que traz um resultado muito fantástico para quem está do outro lado. Porque assim, o que vocês fazem hoje nada mais é do que ajudar as pessoas a se ajudar e ajudar as empresas. Porque as pessoas que estão na empresa e fazem o treinamento, o curso de vocês, ela começa a entender como que a coisa realmente funciona e o que é. E, inclusive, eu tenho assim comigo algumas coisas que sempre quando vem um cliente, eu falo assim, ó,
vai acontecer. Lembra que você falou? Não, cara, vai acontecer. Não, uma hora a câmera vai queimar, uma hora vai dar algo. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Isso eu já fiquei, né, na mente, né? Então, assim, é prevenção porque vai acontecer. Então, já você vai ter que estar, como diz o outro, com o seguro, né? Porque o seguro é uma das formas. E eu aprendo com vocês muito quando vocês estão fazendo as lives, enfim, fazendo aqui o bate-papo, a entrega, né, da qualidade do material de vocês. E eu acho isso até gratificante pra gente, porque a gente aprende bastante ali nos bastidores. E eu percebo isso. E a galera que tá em casa, então, nem se fala, né? Já pelos comentários e tudo mais. Hoje, qual que foi, assim, aquele ponto de partida? Falou assim, cara, aquela live que vocês fizeram, ou aquele evento que aí foi assim, cara, nossa, tipo, sabe, amei fazer isso, vamos, agora vai. Teve algum momento, assim, que vocês fizeram, ou primeiro, ou, sei lá, um lançamento de alguma outra situação, ou algo começou, foi caminhando aos poucos e foi criando um corpo? Como é que foi essa história? Foi caminhando aos poucos. Exatamente. A cada entrega, assim, a cada live, a cada curso que a gente viu o feedback da audiência, feedback dos alunos, e eles indicavam para outros, e foi crescendo por indicação, assim. Foi assim que a gente foi ganhando notoriedade a nível nacional. Foi a preocupação em entregar um conteúdo prático, aplicável, de qualidade. Então, tanto o professor como os outros convidados, outros professores que a gente foi agregando na plataforma, esse é o nosso perfil de ensinar, sabe? É trazer gente que está no mercado, que tem uma habilidade didática, que tem experiência, mas que está ali no dia a dia vivendo aquelas dores, que sabe o que as empresas, as dificuldades das empresas, sabe o que o profissional precisa saber para resolver as dores das empresas atualmente. Não ficar só numa teoria que hoje existe o ensino tradicional para a realidade das empresas, existe um certo abismo, dependendo da área, sabe? Existe um abismo dessa parte prática que tu sai de uma pós-graduação, tu sai de um curso técnico, chega na empresa e não sabe o que fazer. Então, a nosso estilo de educação, que a gente começou desde lá de 2017, é aprender com quem viveu na prática, com quem vai poder te dar aqueles atalhos de 20, 30, 40 anos de experiência, em ali 20, 40 horas de um conteúdo prático e aplicável que tu pode rampar a tua carreira sugando esses conteúdos, aprendendo com quem já viveu, já passou por essa experiência, sabe? Porque o mais fácil é a gente trilhar um caminho já percorrido, né? Porque quando você vai desbravar, né? É a mesma coisa de fazer um acesso, né? O cara vai fazer um acesso, o cara vai enfrentar tudo quanto é coisa, né? Agora o cara que vem depois do acesso, ou que é que nem aquelas pessoas fazem trilha, né, numa mata, o cara que já percorreu a trilha ali várias vezes, ele já sabe o caminho. Mas e para quem não sabe? Como que eu vou... Aliás, quem que vai me dar a mão, né? Porque nada mais é do que o teu conhecimento, é o que entregar a mão para a pessoa, falar assim, cara, olha, vem por aqui, passa por ali. Quer dizer, fica muito mais fácil, né, do que o cara ter que fazer tudo isso sozinho, né? E sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? Na tua carreira hoje, professor, nesses anos, né, de experiência, o que mais te marcou assim? Falou, cara, esse eu vou dizer job, né? Mas esse processo, essa empresa, ou essa dificuldade, ou implementar isso foi o mais árduo para você? Que você falou assim, cara, esse aqui, olha, foi complicado, mas venceu, né? Eu acho que seriam tantos, e engraçado, o Éder tá me cobrando isso, nós vamos fazer alguns cortes amanhã sobre essas passagens, né? E eu tô rememorando, né? Mas tem vários, eu já me perdi no deserto da Mongólia, já me perdi no deserto do Saara, já me perdi no deserto da Sibéria. Um com menos 40 e o outro com mais 56 graus. Trabalhando. Já me perdi na selva equatoriana. Então tem vários desafios, porque todos eles foram através de trabalhos. Agora, o que mais me marcou assim na minha vida profissional... Eu cheguei logo depois da Guerra da Libéria, né? Não sei se você viu aquele filme Os Diamantes de Sangue, com Leonardo DiCaprio. Pois é, eu cheguei no meio do trio elétrico lá. Do filme, quase. A minha empresa tinha a obrigação de reconstruir uma ferrovia para levar soldados para lutar contra os senhores da guerra, warlords, garotos de 16 anos.
né? E até então, eu sabia fazer procedimentos de trabalho de segurança, não bate o martelo na mão, não sei mais o que, tá? E eu lidei com campos minados. Eu fui fuzileiro naval americano, 3 anos, mas não era a minha parte de trabalhar com campos minados. Eu era arma e logísticas, tá certo? E atuei na linha de frente, não em guerra, mas atuei em linha de frente em missões do Sudão do Sul e da Colômbia contra as Farc. Aquilo me ajudou bastante, tá certo? Então eu tive que fazer procedimentos de campos minados. A gente abriu uma frente, botar trilho, o campo foi minado. Contratamos mercenários, etc., para desminar. E todas 5h30 da tarde, antes da malária chegar, do mosquito da malária, que ele só atacava de manhã cedo ou de noite, no finalzinho, tínhamos a nossa pelada. Eu botava a camisa que o Zico me deu autografada, que aliás eu sou uma das maiores injustiças do futebol, você pode dizer isso, você tá entendendo? E íamos jogar nossa pelada. E no meio da pelada, o pessoal falou, eu falei, tô cansado, tô indo embora já. O pessoal, graças a Deus, porque o Roberto tudo não pode. E fui embora. Um engenheiro que trabalhava comigo muito, o Fábio, que Deus o tenha, baiano, bem recém-chegado, a bola foi chutada para fora, tá certo? E foi além da linha que estava dizendo, campo não minado, não passe. Todas as horas que eu gastei sobre segurança do trabalho foram jogadas fora em simples palavras. Fábio, vai lá porque o chato foi embora. E o Fábio foi com todo cuidado buscar a bola que passou. Eu levei o corpo do Fábio e o entreguei em Feira de Santana à mãe dele, filho único que sustentava a família. Segurança do trabalho. Simples. Não seguiu os procedimentos. Eu até hoje escuto dizer, eu não entendo por que o avião tem 2 pilotos e 2 motores. Ele só voa com um piloto e um motor. E é verdade, o avião não precisa de 2 motores. Mas por quê? Prevenção. E se falhar? E procedimentos deveriam ser escritos com sangue, para as pessoas respeitarem o procedimento. E esse procedimento não foi escrito com sangue, mas depois deu vontade de escrever com sangue. Porque se ele seguisse os procedimentos como qualquer trabalhador, qualquer ser humano, me atire a primeira pedra quem nunca bebeu e sai um copo de vinho ou de cerveja e saiu dirigindo. Quem é que não leu o WhatsApp dirigindo nos dias de hoje? É pagar para ver. E ele pagou para ver com a vida dele. Então, para mim, foi um momento. A partir daí, eu comecei a ser mais chato com segurança do trabalho. Por isso que a galera fala assim, não, lá vem o chato, né? Por que será, né? Não, os portugueses me chamavam de Roberto Não Pode. Roberto Não Pode. Eu era o Não Pode. Ou a diretoria me chamava de Cavaleiro do Apocalipse. Porque o meu doutorado foi baseado em cenários futuros, no famoso um bom gestor de risco, que é a nossa especialidade do nosso canal, não é se vai acontecer, quando vai acontecer. Porque vai acontecer. E aí... Tem que estar preparado. Tem que estar quando? preparado. São 2 câmeras. É aquela brincadeira que eu falei do corrimão, cara, é isso aí. Uma hora alguém vai acionar você, entendeu? Então toda essa minha experiência baseada nessa, não tem a mais difícil. Eu conto essa porque me marcou muito. Ah, mas não tem como, né? Não, mas eu tenho nas minhas costas 17 mortes como gestor de segurança do trabalho. Eu tenho 17 mortes contadas de conversar com uma pessoa meia hora depois, cadê ela? Foi esmagada por um container, o trator passou em cima dela. E eu era o responsável da segurança do trabalho. Então a morte é minha, eu sou responsável por ela. Uma coisa que meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, todos os militares, que é homem não honra a calça que veste, ele assume as suas responsabilidades. Então eu carrego hoje no meu currículo, que muita gente acha brilhante, ele me chama de professor para me irritar. Eu não me considero professor, tá? É baseado nessa experiência da vivência. Vivência e experiência não é treinamento. Vivência e experiência é passar o quê? Conhecimento de causa. Que é o que vocês fazem muito, né? Sempre. Nós brincamos. E graças ao Éder, que estimulou isso dentro de mim. Porque eu não tinha isso dentro de mim em saber explicar ou me motivar. Se hoje eu sou esse marrento que ele fala, é graças a ele. Porque ele me puxa. Essa que é a realidade. Eu sou puxado por ele. E aí, e o professor, que você me fala um pouquinho agora da tua versão na versão dele.
a evolução, me fala um pouquinho dessa evolução, né? Porque a gente percebeu que, embora ele tenha o conhecimento, mas aí, hoje a gente está falando de redes sociais, a gente fala de passagem, né? Imagina, cara, vocês, né? Nós estamos vivendo 4 evoluções. 4 evoluções no mesmo corpo é complicado, né? A evolução industrial, a gente entrou na evolução agora recentemente, a 4ª evolução, que foi da internet, das coisas, e agora entramos numa outra evolução que é da IA. Como a gente consegue, e na tua gestão, consegue ver isso para a gente poder administrar isso? Porque uma coisa hoje eu estou vivendo, mas e amanhã? O que vai ser amanhã? O que vocês estão usando hoje de ferramentas, né, para a gente fazer essa apresentação e passar esse conhecimento? E o que vem aí na sua mente para o futuro? Cara, o nosso mercado, né, o mercado online, ele muda muito rápido, assim. O que funciona, conteúdo, cursos, estratégias, o que funcionava há 1 ano e meio, 2 anos atrás, já não funciona tão bem hoje, e daqui 1 ano vai ser completamente... não vai funcionar de qualquer forma. Então, tu tem que estar sempre se renovando, sabe? Sempre renovando, forma diferente de comunicar, forma diferente de entender o que as pessoas querem. Então, é um grande desafio para a gente, né? Hoje a gente está vivendo esse desafio assim, de se reinventar, né? Se reinventar. E a cada 2 anos, no online, tu tem que se reinventar. Forma de conteúdo e tudo mais para se manter atualizado, né? Porque as coisas mudam muito rápido. A gente tem tentado seguir, tem tentado se reinventar. E uma das coisas que a gente tem percebido, dos nossos alunos especialmente, é a questão de ferramentas, sabe, para aplicar, assim, que hoje as pessoas com esse mundo tão corrido, excesso de informações, elas não querem, por exemplo, elas não querem um curso de ensinar a fazer café, assim, tem esse pó de café aqui, tem esse gosto aqui, tem aquele pó, tu faz assim, tem esse aqui, esse coador aqui é o melhor, esse aqui é para esse tipo de café. Elas não querem aprender a fazer o café, elas querem uma maquininha como essa e apertar um botão e já sair, resolver a dor dela. E isso é um grande desafio para a gente, porque para te aprender, tu tem aquela base teórica, tu tem que passar alguma noção, né? Só que ao mesmo tempo, a gente, antenado nisso, cara, a gente tem que construir ferramentas para eles aplicarem o conhecimento que a gente está ensinando. Uhum. E desde o ano passado a gente está construindo isso, está construindo um software para que as pessoas consigam aplicar todos os conteúdos que a gente ensina nos cursos, uma ferramenta que ajude eles, dê um passo a passo mais fácil para eles aplicarem no trabalho deles. Então a gente está com software que está sendo testado. Está para ser lançado aí. Ideia dele, hein? Última fase de teste. Isso é bom. Ideia dele. Mas as pessoas têm que entender, vamos lá, porque assim, a facilidade da vida é uma coisa importante, mas o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então vamos pensar assim, é bom você saber a ferramenta que você aperta o botão e ela, né? É a mesma coisa do Windows antigamente e tal, do DOS, o sistema operacional. Pra gente ligar o computador, você tem que fazer um comando, né? Abrir lá o comando, aí iniciar, ligar, não sei o que, não sei o que. É o MS-DOS, tu é antigo? Antigo. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Não, mas aí você dava um enter, aí o computador ligava. Aí eles criaram um botão de assim, né, on-off. Uhum. Ok. A mesma coisa aconteceu o quê? Nos controles da TV, né? Então no controle da TV, antes a gente ia lá e ir pro canal, falei, tec, você levantava e fazia isso. Aí eles inventaram o controle remoto, que daí você não precisa levantar, você vai escolher o canal por aqui. Aí agora com a inteligência artificial e com a tal da Alexa e outras enfim, aí você só fala, você não precisa mais nem de pegar o controle, você fala assim, Netflix, filme tal, ela já filme tal, já te dá o filme ali na hora. E se duvidar ainda dá o episódio, quer dizer, facilitou. Só que aí a gente fala de conhecimento. Eu sempre falo assim pros meninos, na minha área, né? É bom você pegar uma câmera que faça tudo por você. Só que é o seguinte, quando você entrar numa performance que você não conhece, você não sabe fazer nada.
você é mais um apertador de botão. Exatamente. Porque o conhecimento é legal, você, ok, vou apertar um botão que ele vai dar o start ali e tudo mais. Mas e quando eu apertar o botão e o botão não der o start, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação direta. Quer dizer, eu vou ter conhecimento para resolver um problema. Então, por exemplo, o cara está numa empresa, frente de um trabalho, que ele está executando, né, ali um processo de sustentabilidade, ele tem que conhecer, porque se ele não conhecer, né, como que ele vai executar sem conhecimento? E o teórico faz parte, o teórico e prático principalmente, né, frente a... Porque normalmente a gente aprende, né? Aprendendo a teoria, tudo lindo, maravilhoso. Aí quando chega na hora da prática é o seguinte... O cara falou, nossa, mas essa luz aqui é mais pesada do que estava no caderno, né? Tava ali na apostila, mas aí que vem o detalhe, ok. E agora como que eu vou fazer o processo? Como que eu vou executar o processo? Então, online é legal e que as pessoas aprendem. Eu sempre defendo o seguinte, deve aprender, e eu acho que essa é uma tendência já, né, atual, que as faculdades já, né, migraram todas elas praticamente, tem que ter o presencial, mas dependendo da função, você não vai conseguir fazer tudo online, você vai ter que meter a mão na massa. E aí vem o conhecimento do professor, né, indicando como meter a mão na massa, né, via as regras. E via causos também, eu gosto muito de fazer via causos. Por quê? Porque mostra como é que se chegou. Quando eu falei agora há pouco sobre procedimentos que deveriam ser escritos com sangue, é a grande verdade. Porque todos os procedimentos são escritos depois de uma tragédia. Tem que acontecer primeiro. Que a pessoa não previu o cenário. A minha filha de 12 anos, outro dia já estava fazendo... Eu adoro filme apocalíptico, eu adoro. Zumbi, adoro. Futuro é aquele lá do Schwarzenegger. Mas não pelo filme, pela besteira em si. É o futuro. E a minha filha estava assistindo a Isadora, que o Éder conhece, com as amigas lá, um filme que eu deixei no canal da de zumbi. Aí as meninas... mas se acontecer isso aí, eu tô ouvindo. Meu pai, eu tô feliz porque meu pai sabe. O que é que pode acontecer? A gente vive sem GPS. A gente vive sem WhatsApp. A gente vive sem energia, sem comunicação. O meu pai sabe andar na selva. Meu pai tem uma coisa chamada bússola. Foi lá na minha mesa e buscou uma bússola. Alguém aqui já viu uma bússola na vida? Alguém aqui já foi a uma biblioteca? E biblioteca onde se guarda livros, revistas. Então ela brincando, eu me dei conta de caramba. E outro dia, com essa questão do Trump aí também, falaram uma coisa que é muito interessante e o pessoal ficou calado, a imprensa ficou calada. E se ele desligasse o GPS no Brasil por 30 minutos? Se lembra quando o WhatsApp saiu fora do ar aqui no Brasil? Nossa, um dia ficou um caos, né? O nego não conhecia o Telegram e foram pro Telegram, tá? Então, essas coisas assim são cenários que eu gosto, tá? Que eu no passado não vi e aconteceu comigo, que eu gosto de passar nas nossas aulas aí, graças de novo às ideias que ele tem, me puxa, Roberto, pensa nisso, faz isso. Percepção é meu guia. De risco. Percepção de risco. A gente tem, no Brasil a gente não tem uma cultura de riscos forte, né? Então a gente acaba, como diz o professor, espera a tragédia acontecer para depois fazer alguma coisa, né? Porque por nossa falta de cultura de risco, de percepção de risco. E uma das coisas que no curso o professor bate, depois no final do curso a galera sai com outro olhar da gestão de risco, porque, cara, se tem o cenário ali, cara, não é questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Então, imagine o cenário, aguçem a percepção de risco, né? Porque é o grande desafio nosso, até para quem é gestor dessa área, é falar com o trabalhador, cara... Passar informação, passar isso, a importância de engajar a pessoa na mensagem. Então, na maioria das vezes as pessoas não entendem isso, né? Não. Ou eu não sei se a empresa ou os gestores das empresas, eu não sei se quer fazer vista grossa, né? Eu acho que não querem investir. Os que dizem que querem investir, o cara que quer investir, ele não pergunta quanto é. Ah, sim. Faça. Eu tive CEOs que, Roberto, a partir de agora nós vamos fazer um mundo muito sustentável, não sei mais o quê. E eu falava, então, olha, para fazer isso vai custar tanto.
Mas eu tive CEOs que, Roberto, eu não quero saber. Faça. Então eu distingo uma pessoa quando ela quer fazer, quando ela não pergunta o que pode impedir que ela tome a decisão. É porque a tragédia depois custa muito mais caro. Muito. A dor, como é que você fica... Eu sou um cara que eu me amarguro fácil. Se eu contar para vocês, eu sei exatamente, detalhadamente, as 17 mortes que aconteceram no meu currículo. Muitas eu estava longe. Mas eu estudei, eu quis saber o que aconteceu para aquela pessoa, todos, a maioria, 90% dos pais de famílias, ou arrimo de família, o que aconteceu. Porque a falha foi minha em algum momento. E você comentando ali, né? A gente fez uma vez um vídeo, né? Só para a gente abrir uma aspas aqui, da Tabocas, né? Da linha de transmissão da Tabocas. E, enfim, foi uma das linhas mais complexas que eles fizeram. E aí, pela instrução que a gente tinha, seguinte, tem fio aqui, tem fio aqui, tem fio aqui, tem fio aqui. Esses fios são de alta tensão, então não está energizado, mas olhando para cima, 50 metros, dá para ver, então o drone pode subir por aqui, ok. Só que o cara esqueceu, sabe do quê? Da linha de comunicação. Que ela fica lá em cima de tudo e que a gente não enxerga. Em 50 metros não dava para enxergar. O que o menino fez? Subiu o drone. Reto, né? Não deu. Lógico, não pegar, mas, cara, pegou na linha. Bateu. Foi a primeira decolagem e a primeira queda. A sorte que não tinha ninguém embaixo. Porque a galera já estava lá em cima. Já estava os operadores, nós aqui embaixo. Mas em cima já estava o pessoal, né? Fazendo os lançamentos e tal. Mas assim, falta de informação, né? O técnico falou, seguinte, tem essa, tem mais uma no meio. Não sobe por aqui. Porque se você subir por aqui, vocês não vão ver e vai dar de cara com a linha. E realmente, porque o drone ele tá vendo sempre assim. Ele não olha em cima. Não tinha sensor na época, né? Então, se tivesse sensor, ainda conseguia identificar. Hoje já é mais fácil que tem sensor. Mas o drone só tinha visão ali, não tinha nenhum tipo de sensor. Então, na hora que o Phantom 1 ainda subiu, ele subiu e bateu na linha e desceu. Ainda bem que foi o drone. E ainda morre muita gente eletrocutada hoje em dia. E ainda morre bastante. Não é pouca gente, E não. por conta do quê? Por conta de não ouvir, né? E executar aquilo que está sendo ouvido. Não se preocupe. Que você comentou ali, né? Outro acidente que a gente, nessa linha, foi quase 2 anos, mas não foi dessa linha, mas foi comentado, que foi justamente o cara subindo na escada, escalando a torre, bateu e não olhava. De tão acostumado a bater e ouvir o clact, 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 né? E já vai subindo igual um gato, que nem um maluco. Ele fez clact, clact, ele bateu, ele fez clact, só que não enganchou. Aí na hora que ele subiu, foi subir a outra, escorregou, mas aquela não estava enganchada. Escorregou e desceu. E aí desceu com tudo. E aí já era. Não tem o que fazer. Todo negócio tem risco. Não existe negócio sem risco. Eu tinha um professor na faculdade que me falava, toda empresa é um elefante numa sala de cristal. Não existe empresa limpa, empresa que não tem nada. Não, qualquer movimento que você vai fazer, você vai quebrar vai rachar o cristal. Agora, como? Tem várias maneiras de você tentar quebrar menos cristais, mitigar esses impactos. Mas você sempre vai. Então, o risco de qualquer negócio sempre vai ter. Agora, esta visão é também, como o Éder falou bem, é uma questão de cultura, sem dúvida nenhuma, tá? Mas é também uma falta de... Presta atenção no que estão falando. E nessa sacada, nossos cursos, treinamentos, foi visando esse tipo de linguagem que ele me permite. Porque eu já dei aula em outras faculdades aqui no Brasil que eu fui chamado a atenção, não pelos alunos, os alunos me adoram, mas pelos outros professores que falam que eu sou realista demais. E aí traz à tona a realidade e Ou seja, quer ouvir, né? Os meus colegas professores nunca bateram um prego na linha de frente. Pouca gente sabe pegar um martelo, desafio às vezes. Pega o martelo e dá uma martelada. Não é muita gente. Muita gente não consegue, não sabe fazer. Não sabe segurar o martelo direito. E porque tem treinamento para isso, né? Tem procedimento para isso. O cabo, onde segurar no martelo, não é em qualquer lugar. Você está entendendo? Não. E a destreza, né? Porque às vezes você olhando assim parece ser tão simples, né? Eu sou uma merda martelando. Eu já acertei meu dedo várias vezes. Quantos pregos a gente entorta ali no bicho? Exatamente. Pega do lado. E tem cara que é pá!
né? É certeiro, né? E nunca frequentou uma faculdade, não tem noção de algarismos primos, não tem negócio de quem foi Pitágoras nem nada, sobe uma parede alinhadinha, certinha, faz o reboco. Eu trabalhei em construção. Até hoje eu não entendo como é que pedreiro consegue fazer o reboco de 1 centímetro numa parede de 20 metros e terminar com 1 centímetro lá. Quando eu já entrei em obra, que o cara termina com 1 centímetro, termina lá com 30 centímetros de reboco. E ele fez curso no Senai, não tô culpando o Senai não, que eu adoro o Senai, você tá entendendo? Sim, sim. Cara, destreza. Na prática, né? Que é o curso de Prática. vocês, pô, na prática. É o que a gente tenta, sabe? E isso é o que a gente brinca de mimimi. No mimizento não entra no nosso canal, no nosso podcast, não entra nos nossos cursos, não tem problema. Se a pessoa nunca fez, é difícil ela engajar quem está ouvindo. Isso eu aprendi nos fuzileiros navais. O meu sargento tinha quase 70 anos de idade, ninguém entendia porque que um cara de 70 anos, que tinha mais fôlego que nós de 20 e pouco, estava lá. Simples, meu amigo. Ele lutou na guerra do Vietnã. Ele tomou bala, lutou na guerra, tomou bala de tudo quanto é lado. Ele sabe o que é tomar uma bala e tá na confusão. É, e agora? Amigo Éder, me fala uma coisa, com relação aí ao teu, né, a gente percebe o podcast de vocês, os infoprodutos cada vez crescendo mais, né? Hoje, como que tá essa questão de projeção? Como que vocês estão atuando? Quais são os canais de comunicação que hoje vocês atuam, né? Porque está crescendo, né? Cada vez mais, né? Porque a gente começou com uma live, né? E agora nós temos 4 lives, né? Uma atrás da outra. Esse negócio está crescendo. Fala pra gente um pouquinho disso. Posso interromper uma coisa? Pode, lógico que pode. E graças a que o Éder teve essa visão, que ele vai complementar aqui agora, que vai explicar para você, nós achávamos que o nosso público era um só, que era o pessoal de segurança e meio ambiente. E o Éder teve essa sacada há 2, 3 anos passados, que não. Nosso público não tem formação específica. Qualquer um tem interesse nessa área, quer crescer. Aí o Éder agora fala. Isso é uma descoberta interessante. Que a gente está... em que direção a gente está indo, então, Júlio? A gente está indo 2 frentes. Na nossa frente de cursos livres, a gente está planejando lançar ainda esse ano uma... chama de comunidade, né? Que é um ambiente onde tem network, onde tem materiais para baixar, onde tem ferramentas e onde tem diversos cursos lá para te acessar e entrar em contato com outros profissionais da tua área, trocar figurinhas, tirar dúvidas. Então é como se fosse um pequeno Facebook do nosso nicho com esse fundo intuito educacional e profissional, formar profissionais, né? Então esse é um caminho que a gente está seguindo, de formar uma comunidade. E a gente está também seguindo nesse caminho de competir na educação tradicional. Tá? A gente tem a SST Online, gestor de QSMS, que atuam com cursos livres. E agora a gente começou, até a gente fez a live aqui, da Escola Lidera, que a gente vai lançar nosso primeiro MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade, que a gente vai começar agora a competir na educação tradicional também. Então, trazendo primeiro pós-graduação, MBA pós-graduação, e depois, daqui 2 anos, talvez também graduações e cursos técnicos, tecnológicos, assim, profissional da nossa área. Então, se tornar uma faculdade de referência no nosso nicho. Hoje praticamente não tem faculdade especialista no nosso nicho, nesse nicho que é difícil de falar, esse QSMS, RS, de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social e ESG. Não tem uma faculdade especialista, né? Então, quer dizer que se tu quer aprender, na educação tradicional tu não consegue. Não tem. A educação prática orientada ao mercado que nem a gente está propondo agora com a Escola Lidera. Então a gente está nesses 2 caminhos, começamos agora a educação tradicional, então pós e MBA, nesse nicho que a gente atua, e também comunidade, né? Tem um ambiente lá de troca de informações. Onde vai estar o nosso software, que vou estar lançando também, tá? O cara que quiser. E com apoio e tudo mais. Suporte, fóruns para discutir dúvidas, aulas quinzenais. Então vai ter uma entrega bem legal para tu ter um ambiente. Tu quer se desenvolver profissionalmente na nossa área? Cara, lá é um ambiente para te estar, né? Então é isso que a gente está criando agora. E eu pergunto, qualquer pessoa pode se tornar um profissional dessa área? Pode.
Ele não precisa ter uma formação específica? Não. Como que é isso? Eu tenho dado consultoria a várias empresas implantando o IACG, por exemplo. Tem gente do humanas, tem gente do jurídico, advogados, psicólogos, tem de várias formações. É o que eu falei que no início, nosso foco, né, Éder? Era para quem? Era o profissional que fez um curso de segurança do trabalho, um curso ambiental. Nosso foco era esse. Aí eu falei, Éder, vamos trazer o pessoal de responsabilidade social, que é o pessoal de assistência social, que lida com comunidade. E no meio das matrículas, aí de acordo com a pesquisa do Éder, ele falou, Roberto, tá vindo gente de outras áreas, tá vindo advogados, nós temos muitos promotores públicos que fazem nossos cursos, estão vindo contadores, estão vindo muitos administradores. Aí começamos a explorar esse público, e até então nós não chegávamos nele, em termos de merchandising, me corrija se eu estiver errado. O Éder começou, que ele domina muito bem o marketing, né, a buscar esse público, que hoje é a maior grande parte do que o nosso público inicial, que era de saúde, segurança e meio ambiente. E tanto é verdade isso, Júlio, que não precisa ter uma formação específica, que eu não tenho nenhuma formação acadêmica tradicional nessa área de saúde, segurança, de meio ambiente, A minha formação foi através de livros e através de cursos que eu pegava os nego velho, que nem o Roberto ali, de 30 anos, que eles tinham os cursos online ou presencial, eu ia lá. Tem um cara que ele dominava um assunto, que o assunto se tornou o meu curso, que é o curso de social, SST no social. Na época, ele estava trabalhando com o governo para desenvolver a parte de saúde e segurança dessa plataforma do governo. Cara, o cara sabe muito, ele tem 30 anos de experiência. E eu seguia ele ia um curso lá no interior de não sei aonde eu ia. O cara eu acho que ele ficava até com medo de mim, né? Porque eu seguia ele para absorver, cara, dessas pessoas que trabalham há 20, 30, 40 anos, tem uma didática, tem uma experiência, tem um conteúdo riquíssimo para te passar que vai me dar um atalho. Se eu fosse aprender sozinho, eu teria que aprender em 3, 4 anos para ter aquele aprendizado. Eu consigo ali um curso de 10, 12, 20 horas sugar aqueles anos de experiência daquele profissional. Isso aí não tem preço, sabe? Não tem preço. Então, eu me formei assim na área de SST, fazendo cursos com profissionais que atuam e sabem ensinar. E aí, uma coisa que eu achei super mega importante, assim, ó. Né? Aproveitar. O professor não vai na água, então. Vamos lá. Saúde e segurança. Ao segurança e meio ambiente. Olha só. Quando você comentou pra mim, né? Uma vez, lembra quando ele falou assim, é marrento, não sei o quê, não sei o quê. Você entrou no estúdio e falou assim, porra, mas cadê a identificação do negócio aqui? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Eu falei, caramba, velho. Aí depois eu fui me tocar, né? E aí, ouvindo vocês falando assim, eu percebi outra coisa. Que todo mundo, todo empresário deveria fazer um curso desse. Sabe por quê? Para ele saber como que tá a empresa dele. Porque é uma visão no todo do que precisa e o que não precisa. Vamos pensar assim, ó, que é um spoiler que você vai dar, o cara fazendo um curso desse, um empresário, enfim, ele vai ver se ele vai conseguir olhar para a empresa dele e dizer assim, realmente a minha empresa tinha que implantar isso aqui, ele tinha que fazer aquilo. Claro que ele não vai fazer porque ele é o empresário, ele é o CEO, enfim, mas ele vai conseguir enxergar. É a mesma coisa de estudar algo, vamos pensar assim, IA. Cara, hoje, daqui a pouco, todo mundo vai ter que aprender a fazer alguma coisa na IA, que já tem, né? Mas, enfim, todo mundo vai usar, ou seja, IA para criar vídeo, IA para criar texto, IA para criar não sei o quê. No futuro próximo aí, digo, em um ano hoje. Máximo, hoje, agora, todo mundo vai ter que usar uma IA para alguma coisa, certo? Mas o cara vai ter que aprender a fazer essa IA. Lembra dos prompts, né? Que o prompt é tudo hoje em inglês. Então, agora já tem a IA que traduz para o inglês, para o cara que não sabe escrever, pedindo que ela faça um formato de prompter, né? Ó, IA criar um prompt assim, assim, assado, baseado nisso, traduzir para mim e para outra IA, entender o que a IA falou, para daí gerar, né, o resultado final. Aí, agora eu vendo assim, vocês comentando, eu trago agora para o empresário. O cara, ele tinha que fazer um curso desse. Por quê? Para ele ver como que tá a empresa dele. Para ele ter essa noção. Quando você entrou, eu falei, cara, realmente precisa disso, daquilo. E quando acontecer o que vai acontecer,
E como vai acontecer? Então, assim, é uma lâmpada que pode quebrar na hora e se você não tiver uma de reserva, você vai ficar sem a gravação. É uma câmera que pode pifar na hora que a gente está gravando e acontecer alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu no set de gravação aqui do computador pifar na hora. E aí, o que você vai fazer? Aí quando ele falou isso, me veio isso na tona. Eu falei, cara, eu acho que não só as pessoas de áreas, diferentes áreas, mas também até o empresário pequeno, até o pequeno empresário, que ele tem que entender como que a coisa vai acontecer, a empresa dele, como que vai gerir isso, quais são os cuidados que ele vai ter que tomar para que realmente a empresa dele não venha ter alguns detalhes de problemas, né? Por exemplo, que é uma coisa que é super, que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, a marca, né? A marca da empresa. Reputação. É a reputação, né? Então, assim, como o copyright, né? Dos negócios, cara, é informação. E se você não tem informação, você peca por quê? Porque não saber, né? Até tem um ditado que fala assim, não, na Bíblia está escrito isso, né? Ditado não. O meu povo peca por não conhecer, né? As escrituras, por isso ele peca. Quer dizer, se você não conhece o manual, e aí a gente tem um manual na frente nossa aqui, se você não conhece o manual, cara, você vai errar uma hora ou outra, né? Então, quando vocês comentaram ali, eu acho que é até interessante, de repente, pensar aí nos empresários. Tá aí uns spoilers aí para você que é empresário, conhecer um pouquinho a sua empresa e tudo mais. Conheça, faça o curso aí para você entender como e aonde a sua empresa pode estar errando ou pecando para você colocar pessoas qualificadas. Né? Ainda mais em tempos de ESG, porque hoje o maior vendedor nosso de ESG, meio ambiente, saúde, social e governança, são os bancos, seguradoras e os grandes multinacionais, que estão apertando as médias e pequenas empresas a adequarem. Se o empresário não souber disso, ele está sabendo a pior maneira possível. Por exemplo, agora para exportar para a Europa, você tem que apresentar seus inventários de gases de efeito estufa, tem que apresentar várias coisas, que é o que nós estamos falando há 5 anos. E ninguém se ligou ainda. Ainda não vai ser difícil, porque a cultura nossa é de pagar para ver. Entendeu? É o caso dos Estados Unidos agora. O cara tá falando que vai fazer, né? Aí eu tenho um doido amigo meu que falou, Roberto, se ele desligar o GPS, já falei esse exemplo aqui, e se ele desligar o satélite? Porque o único fabricante de chip no mundo é os Estados Unidos. Ele pode desligar o GPS. Ou só cortar, né? A comunicação, não precisa nem desligar, só cortar a comunicação. O WhatsApp. O Telegram não, porque é de um russo. Mas se bobear, tá morando na Califórnia, lá na frente da praia. Como grandes bilionários chineses, né? Donos do TikTok, não estão na China, estão lá. Sim. Então, meu amigo, já pensaram nesse cenário? Pois pasmem. Os fuzileiros navais americanos hoje treinam batalhas sem usar comunicação, como na época da medieval. Por quê? Porque qual a primeira ordem quando você quer invadir? Cortar as comunicações, energia elétrica. Sim. E aí Será que temos esses cenários mapeados ou não? Os fuzileiros já mapearam. Inclusive, eu tenho um afilhado que é fuzileiro naval, tô servindo. Ele falou uma coisa que eu não sabia. Só o rádio analógico é que você consegue falar sem torres, etc. E você não consegue descobrir onde está. Então, eles usam rádio analógico para treinamento. Minha filha não sabe discar o telefone. Suas filhas não sabem discar um telefone. Não sabe. Não sabe. Para quem está nos vendo aqui, Júlio, será com essa coisa do GPS, porque é um risco, pode ser que não vai que dá uma diarreia mental, o cara desliga o GPS lá. E o outro andar de tornozeleira sem ninguém saber onde está. Foi o que o meu colega falou. Roberto, ele pode fazer isso. E se a tua empresa depende depende do GPS para funcionar? Logística, pessoal de caminhões, logística. Então, será que está mapeado esse cenário? Opa, é possível. O meu motorista sabe usar um mapa. Exatamente. A minha filha foi pegar uma bússola. Ó, essa bússola aqui é do meu pai. Como é que você usa? Eu falei, você pega um mapa. As meninas, o que é um mapa? O que é um mapa, gente? Sabe chegar aí no Boqueirão, sem o GPS, caminhando pelas estradas, pelas ruas aí? É bem Será isso mesmo. Isso aí que é a gestão de risco, né? Tu imaginar os cenários e ficar pronto, cara, se Por mais absurdo que seja,
É um risco. É um cenário. É um cenário. Como a pandemia, o que aconteceu? Quem estava pronto para a pandemia, né? Era um risco, a gente já teve no passado, pandemias no passado. Vários. A gripe espanhola matou 70 milhões de pessoas. Já tinha vários sinais, o Covid vários, perto da... vários estudos. Desde que a humanidade existe pandemias. É. Vai vir uma próxima, tá chegando por aí, não fique tranquilo que tá. Dizem que é a varíola do macaco, que já chegou no Rio Grande do Sul, você tá entendendo? Pode ser que chegue aí, então... Gente, o que a gente passa no nosso canal é exatamente esse tipo de visão. A gente quer preparar o profissional para isso. Se prepare para o que vier. Você está entendendo? É que se tu está preparado, se tu previu o cenário, tu consegue agir mais rápido, reduz os custos, o transtorno, as perdas financeiras são infinitamente menores, assim, né? Então, tentar enxergar esses cenários e se preparar para eles. Pode ser que seja mais difícil de acontecer, que nem pandemia. Quem está preparado aqui no Brasil para uma pandemia? Para uma próxima pandemia? E acontecerá. Não, mas desde a gripe espanhola matou 70 milhões de pessoas. O Covid não matou, não sei lá quantos milhões, mas perto da gripe espanhola. Muito pouco, Mas antes disso teve chikungunya, teve dengue, que ficaram meio localizados, mas acontece. Teve sinais, né? Teve sinais. A AIDS é uma coisa que todo mundo achou que era uma doença restrita a um grupo de pessoas e espalhou de uma tal maneira que hoje na África não tem uma criança que não nasça com AIDS. Todas nascem com AIDS. É uma geração aidética. Então o Covid não podia ter sido surpresa para ninguém. Daqui a pouco tá todo mundo nascendo com Covid. Se não duvidar, quem sabe. Tá como os outros. Meninos, cara, foi muito legal esse bate-papo. Passou rápido. Pô, passou. Olha, e a hora voou, né? Obrigado pela presença de vocês. A gente entendeu um pouquinho mais aí do projeto de vocês, né? Desses spoilers que vocês dão ali no canal de vocês. Fala aí pra galera, quem tá, né, ouvindo a gente, assistindo, né, quais são os canais de comunicação de vocês, né, onde vocês estão nas redes sociais. O momento é agora. Então a gente são 3 plataformas, né? Eu e o professor, a gente fundou o Gestor de QSMS, que a gente fala gestão de riscos socioambientais. Quando eu falo riscos socioambientais, são os riscos sociais, meio ambiente, segurança do trabalho também entra em risco socioambiental, e ESG, que também entra governança, entra a reputação, sabe, da empresa, o valor da marca, né? Como é que tu tenta enxergar esses riscos para que esses riscos não façam diminuir o valor da marca? Enfim, ninguém quer isso, né? Nenhuma empresa quer isso. Então a gente tem essa visão mais ampliada que a gente chama do gestor de QSMS. Depois tem a SST Online, que daí o foco é profissional de saúde e segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, contadores, RH também. Então, SST Online, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube hoje, a gente é um dos maiores canais do mundo de saúde e segurança do trabalho no YouTube. Gestor de QSMS também já está quase 15 mil inscritos no YouTube, é onde a gente toda semana tem live, tem conteúdo relevante. Então, quem quer aprender um pouquinho mais sobre gestão de riscos socioambientais e ESG, gestor de QSMS e SST Online. E agora tem a Escola Lidera, que a gente vai também estar começando a produzir bastante conteúdo. Vai ter um congresso aqui ao longo dessa semana, né? Terça, quarta e quinta, congresso ESG e sustentabilidade. Então, a Escola Lidera para quem quer pós-graduação, MBA, com essa pegada, né? Com essa pegada prática e aplicável, orientada ao mercado, e cursos nesse nosso nicho de saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social, ESG, gestão de riscos. Então, a gente aconselha vocês que nos sigam em todas as redes. A gente está no YouTube, LinkedIn, Instagram, Escola Lidera, SST Online e Gestor de QSMS RS. Acessa lá, segue a gente para não perder nada, para ampliar essa visão e para desenvolver a sua percepção de risco, né? E não se arrisque muito não, porque senão você vai perder a sua empresa. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, e foi muito bom. E para você que está do outro lado, né, não esqueça de dar aquele like maroto, se inscrever no canal, tanto nosso quanto no deles, para vocês assistirem essas lives. Amanhã, inclusive, tem live, depois, amanhã, e aí eles têm um monte ali, beleza? Valeu, fui!